Eu sou Patrícia Fatureto, artesã como você, e há 6 anos eu vivo exclusivamente da venda do meu artesanato. Então sejam bem-vindas ao nosso Momento CEO, onde a gente vai ter pitadas aqui de dicas CEO para vocês, para ajudar vocês a venderem o artesanato de vocês toda semana. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre legendas poderosas para os seus posts de produto, tanto para Instagram quanto para os anúncios que vocês forem fazer lá no Elo7 ou em outras redes sociais também. É super adaptável, vocês conseguem usar para outras redes sociais, outras divulgações de vocês também. Quando eu falo em legenda poderosa, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer aquela legenda que vai, em primeiro lugar, atrair a atenção do seu consumidor, do seu cliente. A gente quer atrair a atenção do cliente, não é só do seguidor, não. E vai gerar um desejo de consumo nesse cliente. Ele vai sentir vontade de comprar o seu produto por causa da sua legenda. Por quê? Porque nessa legenda poderosa você vai explicar o seu produto em detalhes, com todos os detalhes que ele precisa saber, o cliente, e vai quebrar também barreiras que podem estar impedindo esse cliente de querer comprar o seu produto. Então, esse é o poder da legenda bem feita, tanto para Instagram quanto para os anúncios de venda de produto no Elo7 ou em qualquer outro lugar que você queira publicar. Esse desejo que a gente vai despertar no cliente, ele acontece de duas formas. Ele desperta por dois motivos. O primeiro motivo é a necessidade. Então, quando o seu cliente ele percebe que ele precisa do seu produto para resolver algum problema dele, automaticamente ele vai sentir desejo em comprar o seu produto, ele vai querer comprar o seu produto. E outra forma também de despertar o desejo é o desejo pelo desejo. Às vezes as pessoas têm um sonho de consumo ou têm um sonho de ter um determinado tipo de produto. Então aí é o desejo pelo desejo mesmo. Provocar desejo no cliente, despertar desejo de compra no cliente, envolve essas duas situações. O cliente precisa entender que ele precisa do seu produto ou o seu produto tem que ser um produto que para ele é um sonho de consumo. Ponto. Então, estando entendido isso, como que a gente vai fazer a nossa legenda poderosa? A legenda poderosa no meu método CEO, é o que eu chamo de descrição de 3 passos. Então, a descrição de 3 passos, como o próprio nome diz, a gente vai ter 3 etapas que a gente precisa cumprir ali para a gente ter essa legenda poderosa. E no final dessas 3 etapas, a gente vai ter uma cerejinha do bolo que não pode faltar. A legenda poderosa, ela não é uma coisa copia e cola. Então, o que as pessoas fazem às vezes? As pessoas, às vezes, elas seguem algumas pessoas no Instagram ou estudam a respeito de marketing, alguma coisa desse tipo. E aí, a pessoa fala assim, a melhor legenda é aquela, que no começo você vai colocar uma frase de impacto para atrair, para despertar a curiosidade no seu cliente ir lá e clicar na sua legenda para ler um pouco mais. Depois você tem que escrever um parágrafo assim, depois você tem que escrever outro parágrafo de outro jeito. E aí passa meio que uma receitinha de bolo para vocês. E aí o que vocês fazem? Vocês anotam aquela receitinha de bolo ali e aí vai replicando aquilo ali em todos os posts. Então tem perfil que a gente entra às vezes que você vai clicando nos posts ali e você vê que a legenda é idêntica, a pessoa está falando sempre a mesma coisa. Esse tipo de legenda não conecta, porque não tem nenhuma emoção, é zero emoção, é a legenda copia e cola. A pessoa pega um modelinho pronto ali, uma receitinha de bolo que ela aprendeu na internet ou que ela tirou da cabeça dela e começa a replicar aquilo ali, trocando só algumas palavrinhas-chave ali dentro daquela legenda para poder ter a ver com a foto que ela colocou. Mas é uma legenda que não conecta, principalmente com aquele cliente, com aquela pessoa que está ali no seu perfil te seguindo e vai vendo os seus posts no dia a dia. Então as pessoas vão começar a ver o post e falam, nossa, ela sempre fala a mesma coisa, o post é sempre igual. Vai chegar uma hora que a pessoa nem lê a legenda, ela não vai mais, porque já está previsível, ela já sabe o que vai ter nessa legenda, porque você sempre escreve a mesma coisa. Então, a legenda poderosa, ela é uma legenda que conecta, ela é uma legenda personalizada, ela é uma personalizada no sentido assim, é uma para cada post. Por mais que você siga uma estrutura, e eu vou passar essa estrutura para vocês,
Por mais que você siga uma estrutura pré-determinada, essa estrutura ela é 100% personalizável. O texto é personalizável. Então, vocês têm que entender isso. Quanto mais pessoal for a sua conversa com o seu cliente, maiores são as chances de você fechar um pedido, de você concluir uma venda no final dessa divulgação. O que não é também essa legenda poderosa? Ela não é um hack de engajamento. O que é o hack de engajamento? Hack de engajamento é quando, mais uma vez, quando a pessoa te passa uma receitinha de bolo, uma coisa prontinha ali, uma estrutura prontinha, que você vai replicar essa estrutura com o objetivo de engajar com os seus seguidores, que os seus seguidores engajem com o seu post, com o seu perfil. Não é isso que a gente quer com a legenda poderosa. A gente quer vender. O objetivo principal é vender. A gente não quer curtida, a gente não quer comentário, a gente não quer compartilhamento, salvamento, a gente não quer nada disso no primeiro momento. É lógico que se isso acontecer, excelente, perfeito, porque quanto mais engajamento tem no seu post, quanto mais engajamento tem no seu perfil, maior vai ser o seu alcance. O Instagram começa a entender que você está sendo relevante para os seus seguidores e vai aumentar o seu alcance dentro da rede. Mas quando a gente pensa em venda, o nosso objetivo principal, o nosso objetivo primeiro tem que ser a venda. Esses outros engajamentos, essas outras coisas que acontecem ali dentro da rede, elas são consequência de uma foto bonita que você colocou, consequência da legenda, mas é uma coisa que está para nós, neste momento, em segundo plano. O objetivo principal sempre vai ser fechar um pedido, certinho? Então, a gente tem que fazer nossas legendas de forma intencional e sempre com esse foco. Por que é importante a gente escrever uma boa legenda? Em primeiro lugar, se você está vendendo, seja no Instagram, seja numa loja online, seja num site próprio, seja no marketplace, o seu cliente, ele é um cliente online, ele é um cliente que está distante de você. Ele não está tendo a oportunidade de pegar o seu produto na mão. Então, você tem sempre que se colocar no lugar do cliente. Então, assim, o primeiro motivo de você ter uma legenda bem feita, bem escrita é esse. É você fornecer para o seu cliente detalhes do produto e você usar nessa legenda com o seu cliente a argumentação de venda. É a oportunidade que você tem de argumentar, de jogar ali todos os seus argumentos de venda para convencer esse seu cliente, tanto no emocional quanto no racional. Qual que é um outro benefício quando você consegue fazer uma legenda poderosa? Excelente para aqueles casos das pessoas tímidas. Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu sou muito tímida, eu travo na hora de vender, eu faço meu produto, meu artesanato aqui tá lindo, tá maravilhoso, eu tenho muito capricho e tal, mas na hora de vender, se eu vou participar de uma feira ou se eu vou vender fisicamente aqui na minha casa, eu travo, eu tenho um bloqueio, não consigo conversar direito com o cliente, tenho muito problema com isso. Então, as pessoas que têm esse tipo de característica, aquelas pessoas tímidas, que não se sentem capazes de vender por causa da timidez, para elas é um trunfo, porque você pode argumentar em texto. Você não vai ter que argumentar verbalmente, você vai argumentar em texto. E o que significa isso? Significa que você não tem aquele imediatismo da conversa cara a cara. Você pode preparar esse texto, você pode sentar, você pode escrever esse texto, você lê esse texto, você vê onde precisa melhorar, corrige ali o que precisa ser corrigido, melhora o que precisa ser melhorado. E aí, quando você vê que tá redondinho, tá bonitinho aquilo ali, você vai postar. Então, para quem tem esse bloqueio de venda, bloqueio para vender por causa da timidez, porque não sabe o que vai falar para o cliente, não sabe que argumentos vai usar, a legenda poderosa, ela é essencial na vida dessa pessoa. E essa pessoa tem que começar a pensar urgente em migrar o ponto de venda dela, do físico para o online. Depois que ela tiver um tempo no online, um tempinho de estrada ali, ela vai perceber que as coisas vão ficar mais fáceis para ela e vai destravar o físico automaticamente, porque ela vai saber como fazer. Quando você tem também uma legenda bem escrita, uma legenda bem feita, nos seus posts e nos seus anúncios, você vai eliminar muitos bloqueios de compra do seu possível cliente. Por quê? Porque você vai pensar
você vai conseguir raciocinar e pensar tudo que impede o seu cliente de comprar. Aí você pode pensar assim, você fala assim, ah, mas eu não tenho criatividade na hora de escrever legenda, eu não sou criativo, eu não consigo pensar as palavras certas para escrever. Gente, eu vou passar para vocês um modelo, uma estrutura, são 3 parágrafos que você vai ter que escrever e no final a cerejinha do bolo. Essa estrutura, ela é replicável, você não precisa de criatividade, existe método, existe forma para fazer. E com o treino, se você se dispuser a todo santo dia, você sentar, pegar um papelzinho ou seu computador ou seu celular, onde quer que você se sinta mais confortável para poder escrever, se você se dispuser a todo dia sentar e escrever uma legendinha, você vai ver que assim, em menos de um mês, você já vai estar fazendo isso de forma natural. Em questão de criatividade, a legenda não envolve criatividade, ela envolve técnica, método e treino. É só você treinar que aos pouquinhos ela vai sair de forma mais natural. A gente que faz artesanato, geralmente a gente tem essa impressão de falar assim, ah, mas o meu produto ele não é essencial, não é uma coisa que a pessoa precisa. Como que eu vou escrever uma legenda onde eu passe para a pessoa essa ideia de que ela precisa do meu produto, sendo que não é um produto de primeira necessidade, não é uma coisa que a pessoa precisa. Gente, todo mundo precisa de tudo. Todo mundo precisa de tudo. Quantas vezes você já não entrou naqueles aplicativos de marketplace chinês lá e tinha umas coisas mais absurdas do mundo que ninguém precisa e você sentiu necessidade de comprar e você quis comprar? Então, assim, a necessidade, o seu produto, ele é necessário, por mais que você acredite que não, ele é necessário e ele é essencial para algumas pessoas. Ele pode não ser para você, porque o seu público-alvo não é você, não são pessoas como você. Então, assim, jogando um exemplo prático, se o seu nicho é um nicho de maternidade e você não é mãe, ou você é mãe, mas o seu filho já é crescido, não é bebê mais, ou seja, o seu público-alvo não vai ser você, pessoas como você. Porque você não tem mais aquelas necessidades de uma mãe de recém-nascido, você não tem mais aquelas necessidades de uma mãe de primeira viagem. Então, a sua persona, o seu público-alvo não é você. Então, às vezes, pode ser que você produza algum tipo de produto e você acha que aquele produto não é essencial. Fala, nossa, mas isso aqui é bobagem. Isso aqui não vai ter ninguém que vai querer comprar isso aqui, não. Ninguém vai ter necessidade disso. Isso aqui é um supérfluo. Pode ser supérfluo para você, mas não é para o seu cliente. Então, você tem que entender, em primeiro lugar, as necessidades do seu cliente e, a partir dessas necessidades do seu cliente, você começa a elaborar o seu texto. Qual que é o jeito errado de você fazer a legenda? Você fazer a legenda que eu falei lá no começo. Postou lá a foto, escreve lá a legenda, uma partezinha técnica só, ursinho de crochê feito com fio 100% algodão antialérgico, olhos com trava de segurança e tal, preço X, ou então vendas inbox ou vendas no direct, vendas pelo WhatsApp e tal, põe um número. Então esse é o jeito erradíssimo de fazer. Isso é muito impessoal, isso não atrai a atenção do cliente, isso não convence o cliente. A menos, você vai conseguir encomenda? Vai. Só se esse cliente estiver realmente precisando desse negócio e ele já está convicto disso. Então, se você tem lá uma mãe que ela está precisando de uma porta de maternidade, ela quer uma porta de maternidade, ela já pôs na cabeça dela que ela quer, que ela vai comprar. E aí, rodando ali o Instagram dela, ela caiu no seu perfil e viu que você tem uma porta de maternidade exatamente do jeito que ela quer, então beleza, independente do que você escrever na legenda, ela vai mandar uma mensagem para você e vai provavelmente comprar o seu produto. Só que esses casos, eles são minoria. Esses casos da pessoa quando ela já está pronta para comprar, quando ela já está convicta que ela quer o produto. Isso é uma grande minoria. O ideal é você fazer um trabalho de convencimento de quem ainda não sente necessidade de comprar o seu produto. Quando você consegue argumentar e convencer essa pessoa, aí essa pessoa vai sentir a necessidade de comprar o seu produto e você aumenta o seu potencial de vendas. Ou seja, você vai vender tanto para aquela pessoa que já estava pronta para comprar, que vai entrar no seu post e já vai comprar de cara, como você vai vender também para essas pessoas que você conseguiu convencer que elas têm a necessidade do seu produto. Então, esse é o jeito certo de fazer. O que é o método da descrição em 3 passos? Então, a descrição em 3 passos, 3 parágrafos você vai ter que fazer e a cerejinha do bolo no final.
Esse método, já anotem aí, tomem nota, porque eu já vou passar uma tarefinha para vocês fazerem hoje ainda, vocês vão perceber a diferença que vai fazer no seu post. Ele é feito da seguinte forma, então você tem que ter 3 parágrafos na sua legenda. Primeiro parágrafo é uma descrição geral do seu produto. O que é a descrição geral do seu produto? Vamos usar como exemplo uma naninha. Então, descrição geral dessa naninha. Naninha confeccionada em crochê com a técnica amigurumi. Essa é a descrição geral do seu produto. Ok? Simples, simples. Uma frasezinha você já descreve o geral do seu produto. Se o seu produto, por exemplo, é uma boneca com roupinha para trocar, a descrição geral vai ser um pouquinho maior. Você vai descrever da seguinte forma: você vai colocar boneca personalizável. Se for uma boneca que você vai personalizar, que você pode colocar as características da criança, então você coloca boneca personalizável, que acompanha roupinhas para trocar, acompanha 3 trocas de roupinha. Você vai colocar na descrição geral um geralzão do que é o seu produto. É o que você já está acostumado a fazer nas suas legendas normais, dá aquele contexto geral do que é o produto. Segunda etapa da descrição de 3 passos é a descrição criativa. É aqui que está o ouro, na descrição criativa. O que é a descrição criativa do seu produto? É quando você vai colocar ali todos os problemas que o seu produto resolve para o seu cliente. Ah, mas como que eu vou saber isso? Você vai fazer uma lista. Antes de fazer sua legenda, você vai pegar uma listinha ali, você vai escrever de 3 a 5 problemas que o seu cliente tem no dia a dia dele e que o seu produto é capaz de resolver. Então, vamos supor, a naninha, a gente está usando a naninha como exemplo. A naninha, naturalmente, é para um nicho de maternidade, naturalmente é para um bebê pequenininho. Crianças maiores raramente vão usar, geralmente é para um bebê recém-nascido, uma criança até 1 ano ali mais ou menos. Então, você tem que pensar essa mãe, a mãe dessa criança. Quais são os problemas que ela tem no dia a dia dela com este bebê? A criança não dorme, às vezes a mãe sai de casa e a criança não consegue ficar com outra pessoa, não fica com a tia, não fica com a avó, ela tem aquela necessidade, aquele apego com a mãe. Então, esse é um problema comum também para os bebês pequenos, as crianças pequenas. Você vai listar dificuldade de adaptação na escola, é um outro problema também com essa criança. Problema para amamentar, problema para comer, problema para viajar. Às vezes a criança, quando vai viajar de uma cidade para outra, ela fica inquieta. Então, faz essa listinha de problemas. A primeira coisa que você vai fazer. Feita a listinha de problemas, você vai elaborar o seu texto criativo. Então, na hora que você for elaborar seu texto criativo, você pega lá o primeiro problema. Qual que é o primeiro problema? Dificuldade do sono dessa criança. Então, na hora que você for escrever sua descrição criativa, você vai escrever uma frasezinha lá onde você vai colocar. Falar, essa naninha, ela é muito boa para poder ajudar o seu filho a dormir melhor. Por quê? Porque quando ele abraça a naninha, quando ele sente o aconchego da textura do material que é usado na naninha, quando ele tem alguma coisa pertinho, pode remeter ao útero materno, e aí você vai fazer todo um contexto. Remete ao útero materno, ele se sente aconchegado, ele se sente protegido, então isso vai facilitar o sono dele, ele vai dormir mais rápido. Tem o contexto pedagógico também de estímulo, dependendo da naninha. Se você coloca ali algumas texturas, algumas coisas, você pode usar isso também como estímulo pedagógico. Então, tudo isso, você vai escrever, ela vai descrever como que essa naninha pode ajudar esse bebê a dormir melhor. Aí tem a questão do apego com a mãe. A mesma coisa, a naninha pode ser um objeto de apego, onde pode ter o cheirinho da mãe, pode ter o quentinho, quando a criança abraça, automaticamente vai ficar quentinho ali, porque tem a troca de calor do corpo da criança com a naninha. Então ela vai se sentir protegida também, ela vai sentir que a mamãe está por perto, sentindo o cheirinho da mãe. Você vai resolvendo todas essas questões em frases simples. Ah, a criança vai para a creche, a naninha também pode ser um objeto de apego, um objeto que ela leva de casa, que é uma referência da casa dela, que quando ela estiver lá na creche, na escolinha, quando ela estiver com esse objeto, com essa naninha, ela vai se sentir também protegida. Então, todas essas questões, tudo isso você vai colocando em frases curtas. Não precisa ficar inventando a roda, não precisa escrever poema, não precisa escrever textos, contos literários. É uma frasezinha só que mostra por que o seu produto resolve
cada um daqueles problemas. Entendeu? E aí, quando você escrever todas essas frasezinhas, todas elas soltas ali, você vai ler todas elas e vai tentar juntar todas elas num parágrafo só. Então, nesse parágrafo, você pode colocar, fala assim, a naninha é um objeto que é perfeito, já foi constatado, se você tiver pesquisar lá no Google, você achar alguma pesquisa científica que confirma alguns dos argumentos que você está usando, então já foi confirmado, o caso do polvinho, por exemplo, que o polvinho relaxa as crianças porque ele remete ao útero materno, pesquisas científicas já confirmaram isso, então tem essa questão do relaxamento, tem a questão do apego, e aí você vai desenvolvendo este parágrafo, você vai desenvolver esse parágrafo usando como base aquelas frases resposta que você deu para cada um dos problemas das suas clientes. Então a descrição criativa, ela é a chave, porque ali é a chance que você tem de argumentar com o seu cliente a necessidade do seu produto. E é onde você vai criar esse desejo. Então, às vezes, a mãe lá da naninha, ela nem colocou a criança na escolinha ainda. Ela tá pensando em colocar no ano que vem. Ano que vem eu vou colocar meu filho na escola e não sei o que e tal. Quando ela vê ali no seu produto, na sua legenda que você tá falando, essa naninha é perfeita para ajudar o seu filho na adaptação escolar, porque ela vai trazer aconchego para ele, ela vai trazer o cheirinho da mãe, é um objeto que ele está levando de casa para a escola, que vai criar esse vínculo da casa com a escola. Essa mãe que nem botou o menino na escola ainda, na hora que ela lê aquilo ali, ela vai falar, nossa, eu preciso disso, porque eu estou pensando em colocar o Miguelzinho ano que vem na escola, e se ele tiver algum problema de adaptação, ele já vai com isso pronto, já vai com essa naninha, vai agarrar na naninha. Então, essa mãe nem tem a necessidade ainda. Mas quando ela lê a sua legenda e ela vê que aquele produto vai servir para isso e ela está com intenção de botar o menino na escola, ela já fala, não, eu já preciso disso. É igual gestante, gente. Por que gestante compra um monte de coisa para criança que nem nasceu ainda? A criança não precisa ainda, a gestante não precisa ainda, mas ela supõe que, quando essa criança nascer, ela vai precisar de todos aqueles itens. Depois ela vê, né? Principalmente as mães de primeira viagem, ela vê que ela gastou um monte de dinheiro à toa. Mas na hora que ela está grávida ali, que ela está gestante, tudo o que ela vê que é para o bebê, que ainda vai nascer, que nem precisa daquilo ali ainda, ela vê lá na descrição lá para que serve aquilo ali, e aquilo ali encanta e ela compra. Então, se você consegue na sua descrição criativa mostrar para o seu cliente essa necessidade, às vezes de coisa que ele nem precisa ainda, ele vai sentir vontade de comprar o seu produto. Certinho? A última etapa da nossa legenda poderosa, a última etapa da nossa descrição em 3 passos, é a descrição técnica. Aí depois que você fez tudo isso, que você já encantou o seu cliente, aí vem a parte racional da coisa. Então lá no finalzinho você vai colocar que foi feito com fio 100% algodão, que o fio é antialérgico, se você quiser colocar, se for alguma coisa que você pintou, que a pintura é atóxica, tem olhinho com trava de segurança, que tem enchimento com fibra siliconada. As medidas do produto, se isso for relevante, não precisa pôr a medida exata, porque é produto artesanal. Então, produto artesanal vai ter variação. Nunca coloca tamanho 30 centímetros. Coloca tamanho aproximado, mede cerca de, e aí você coloca quantos centímetros mede o seu amigurumi. Porque, por incrível que pareça, gente, existe cliente que vai tretar, às vezes, por causa de meio centímetro. Então, essa é a parte técnica. Então, a parte geral, a descrição geral e a descrição técnica é o que vocês geralmente já fazem nos posts de vocês. Não vai mudar nada. O que vocês vão ter que treinar é esse parágrafo criativo. Esse parágrafo criativo é muito importante que vocês comecem a treinar. E aí vem a cereja do bolo que eu prometi para vocês. O que é a cereja do bolo na legenda? É o CTA. CTA é Call to Action em inglês. O que é Call to Action? Chamada para ação. É onde você efetivamente vai chamar o seu cliente para comprar o seu produto. Então, o que é o Call to Action? No final do seu post você vai colocar, se você vende por WhatsApp, você vai colocar encomendas via WhatsApp. Preço, gente, pelo amor de Deus, o preço vai na descrição técnica, tá? Põe o preço sem medo de ser feliz. Isso é direito do seu consumidor, está no Código de Defesa do Consumidor, que o seu consumidor tem direito de saber o preço na hora que ele está vendo o produto. Então, não deixe de colocar o preço. E aí, o CTA, o Call to Action, é o seguinte, se você vende pelo Instagram, você pode colocar lá, tipo, encomendas via direct,
mande mensagem inbox para encomendas. Se você vende pelo WhatsApp, você vai colocar lá encomendas pelo WhatsApp e tal, e coloca o número da encomenda. Infelizmente, o Instagram, ele não permite que a gente coloque link clicável nas legendas. Ele não tem essa possibilidade, porque o ideal seria isso. Depois que você faz a sua legenda lindona lá, chega lá no final, você coloca um link, fala, compre aqui, 2 pontos. É o melhor call to action. Compre aqui, 2 pontos, e bota o link lá para a sua loja. Entendeu? Mas o Instagram não permite que você faça isso na legenda. Só que ele permite que você tenha um link na bio. Então, quando você for construir a sua bio, lá no link da bio, o ideal é que você tenha ou o link para o seu WhatsApp, direto, se você vende pelo WhatsApp, ou o link para a sua loja do Elo7. Então, você vai colocar o link lá e aí no final de todos os seus posts você vai colocar compre através do link na bio. Clique no link da bio para comprar. Clique no link da bio para encomendar. Pronto, esse é o call to action. Não pode faltar no final da sua legenda, porque senão a sua legenda fica em vão. O cliente entra ali, ele vai ler, fala, nossa, que lindo, que incrível, preciso disso agora. Onde que eu compro? Não sei. Não tem nenhuma informação de como comprar. Aí ou ele vai ter que ir lá te chamar a mensagem e perguntar como que ele compra. Então deixa isso claro, você compra aqui, entendeu? Senão fica uma legenda desperdiçada. Você faz a legenda linda, maravilhosa, poderosíssima, mas aí ela fica desperdiçada porque você não deu o caminho para o seu cliente realmente partir para o momento de compra. Ele precisa desse direcionamento, tá? A gente acha às vezes que é óbvio, fala, não é óbvio. Se a pessoa quiser, ela vai me chamar no inbox. Não, não é óbvio, gente. Não é óbvio, tá? A pessoa não, para ela precisa de uma direção, ela precisa de um passo a passo ali para poder comprar de você. Para ela não é nada óbvio. E aí, o que vocês vão fazer? Eu quero que vocês façam um exercício prático. O que é esse exercício prático? Eu quero que vocês pensem, que vocês façam um treino dessa etapa criativa da sua legenda. E isso eu vou pedir para vocês fazerem diariamente. Todo dia, ou sempre que você for postar uma foto no Instagram, sempre que você pensar em postar uma foto de produto, ou os produtos que você já tem no seu catálogo, senta uma vez por dia ali, é coisa de 10, 15 minutos, gente, não vai ter mais, não vai perder mais tempo que isso. Então, 10, 15 minutinhos que vocês vão sentar, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma listinha ali de 3 a 5 coisas que o seu cliente tem como necessidade e que o seu produto resolve. Então, e vão listar também as funções do seu produto. Para que ele serve? E aí, vocês vão fazer essa listinha e vão começar a pensar frases para essas situações. Pensou as frasezinhas ali, tenta escrever um parágrafozinho de descrição criativa para cada um dos seus produtos, tá bom? Exercício prático para vocês começarem a fazer a partir de hoje. Tudo é treino, tudo é a gente dedicar um tempinho ali. A gente tem que pensar que quando a gente quer empreender, quando a gente quer ter um negócio realmente lucrativo, um negócio sustentável, um negócio estruturado, a gente tem que dedicar um tempinho ao nosso negócio. Não é só produzir produto, a gente tem que prestar atenção um pouquinho nessas outras questões também. Às vezes a gente fala, eu posto no Instagram, mas não dá nada, ninguém nunca pede nada, a pessoa curte e tal, mas não compra. Às vezes é um detalhe, às vezes é esse detalhezinho que tá faltando. Então, assim, problema nenhum você ter um Instagram só de foto de produto, desde que você tenha uma legenda que esteja coerente com a sua intenção.